Há homens que falam de Deus, e há homens em quem Deus fala. Samuel Chadwick era um desses, um homem tomado, possuído pelo Espírito Santo. Sua voz não era apenas de um pregador, mas de alguém que havia sido incendiado por dentro. Quando ele orava, o inferno estremecia. Quando ele pregava, o céu descia. Em uma geração acostumada à aparência da piedade, Chadwick era uma contradição viva, um homem comum com autoridade incomum. Não buscava fama, mas onde ele passava, multidões choravam e igrejas inteiras eram sacudidas pela presença de Deus. Dizem que, em certos momentos, antes mesmo de abrir a boca, o ambiente já mudava. Era como se o ar ficasse pesado, carregado de uma santidade que nenhum ser humano podia produzir. Ele não falava do Espírito Santo. Ele carregava a presença do Espírito Santo dentro dele. Mas talvez o maior testemunho de seu poder não esteja apenas em suas palavras, mas sim em quem ele formou. Entre seus alunos estava um jovem chamado Leonard Ravenhill, aquele que, anos mais tarde, seria conhecido como o profeta que incendiava a igreja. Ravenhill aprendeu com Chadwick não apenas o que era a oração, mas o que era viver consumido por ela. Leonard Ravenhill orava em média 8 horas por dia. 8 horas de clamor, intercessão e lágrimas. Ele dizia que havia aprendido isso com seu mestre, aquele que não orava para pedir, mas para carregar a presença. Ravenhill contava que Chadwick não começava o dia sem antes se ajoelhar e permanecer ali, até que o céu falasse primeiro. Não eram orações apressadas, mas mergulhos profundos. Ele acreditava que a autoridade no púlpito era conquistada aos pés do trono. Há relatos de que, em certo tempo, Chadwick caminhava pelas ruas de Burnley e, ao passar, as pessoas sentiam algo diferente, uma espécie de reverência, como se uma presença invisível o acompanhasse. Ele era conhecido por dizer: Satanás ri de nossos esforços, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando nos vê orar. E não era apenas retórica, ele vivia isso. Chadwick foi o homem que fez uma geração lembrar que o poder de Deus não é uma teoria, é uma realidade viva. Que a unção não é um tema de pregação, mas uma condição da alma. Que a autoridade espiritual não vem do título, mas da comunhão. Ele foi o homem que ensinou Leonard Ravenhill a orar, mas mais do que isso, foi o homem que ensinou o mundo que o Espírito Santo ainda deseja incendiar corações humanos. A história de Samuel Chadwick começa em meio à simplicidade e ao suor das fábricas do norte da Inglaterra. Ele nasceu em 1860, na pequena cidade de Burnley, em uma época em que as chaminés fumegavam o dia inteiro e o som das máquinas tecia o ritmo da vida de milhares de trabalhadores. Seu pai era um operário têxtil, homem simples, temente a Deus, mas sem grandes posses. Samuel cresceu nesse ambiente de dureza e humildade, onde o valor de um homem era medido mais pelo esforço do que pela palavra. Ainda menino, aos 8 anos, já ajudava o pai no tear, respirando a poeira do algodão e aprendendo a vencer a fadiga antes mesmo de entender o que era o descanso. Mas mesmo entre os ruídos das engrenagens e o cheiro do óleo industrial, algo nele ardia, um chamado que ele ainda não compreendia, mas que o acompanharia por toda a vida. Aos 16 anos, numa pequena reunião metodista, ele ouviu falar de Cristo de um modo que nunca havia escutado antes. Não como uma religião, mas como uma presença viva, ardente, transformadora. Naquela noite, entregou-se a Jesus e sentiu algo inexplicável, uma paz profunda e, ao mesmo tempo, um fogo que o consumia. Logo começou a pregar nas ruas, nas capelas e nos campos abertos. Não tinha formação, nem preparo teológico, apenas uma Bíblia gasta e um coração que queimava. As pessoas se reuniam para ouvi-lo, não pela eloquência, mas pela sinceridade. Ele falava de Deus como quem havia acabado de encontrá-lo no caminho. No entanto, havia algo que o inquietava. Suas palavras, embora sinceras, pareciam não produzir transformação. Ele pregava com zelo, mas via poucos frutos. Isso o atormentava. Chadwick acreditava que o Evangelho não era apenas uma mensagem a ser dita, mas um poder a ser vivido. Então, em um ato de rendição e desespero espiritual, ele decidiu parar.
Passou dias em silêncio, examinando seu coração e clamando a Deus. Ele mesmo contaria depois que certo dia, tomado por uma convicção profunda, queimou todos os seus sermões antigos, pilhas de anotações e estudos que havia acumulado com tanto esforço. Jogou tudo ao fogo e disse a Deus: de agora em diante, só pregarei o que o Espírito Santo me ensinar. Foi o fim do pregador estudioso e o nascimento do homem de fogo. Dizem que depois desse episódio, algo mudou para sempre. Sua voz ganhou autoridade, suas orações carregavam vida. Ele não falava mais sobre o Espírito Santo, ele falava a partir do Espírito Santo. As reuniões começaram a se tornar marcadas por quebrantamento e poder. Homens e mulheres choravam sob convicção profunda de pecado, e muitos se convertiam em lágrimas. Chadwick descobriu o segredo. Não era o intelecto, nem o esforço humano, mas a presença de Deus que transformava. A partir daí, sua vida tomou um rumo diferente. Ele começou a ser convidado para pregar em várias cidades. Onde quer que fosse, o ambiente mudava. Seu nome começou a ser mencionado entre os metodistas como de alguém que carregava o toque do céu. Mas Chadwick não se deixava envaidecer. Ele fugia dos holofotes e buscava a solidão. Seu quarto se tornou um altar e a oração sua respiração. Ele orava longas horas, não como quem cumpre um dever, mas como quem encontra o ar de que precisa para viver. Ele costumava dizer: Satanás ri de nossos esforços, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando nos vê orar. Essa frase, que se tornaria célebre, não era teoria, era fruto de experiência. Chadwick aprendeu muitas vezes sozinho que o segredo da eficácia espiritual não está na plataforma, mas no secreto. Ele acreditava que a oração não era uma preparação para o trabalho, a oração era o próprio trabalho, e que sem ela, tudo mais era futilidade. Nas reuniões de oração que liderava, muitos diziam sentir algo diferente, uma atmosfera quase palpável. Não era emoção, era poder. Homens endurecidos desabavam em confissão, mulheres simples se levantavam cheias de fé e até os jovens começavam a desejar uma vida de entrega. Ele não falava sobre dons espirituais de forma sistemática, mas os dons se manifestavam naturalmente. Curavam-se doentes, restauravam-se famílias e o arrependimento varria os corações como o vento. Chadwick sabia que esse poder não vinha dele. Ele dizia: o Espírito Santo não é uma influência distante, mas uma pessoa viva que deseja governar a igreja. Para ele, o cristão sem o Espírito era como uma lâmpada sem fogo, bonita, mas inútil. Mas mesmo assim, a jornada não foi sem dores. Em meio à crescente notoriedade, ele enfrentou críticas e períodos de profunda angústia espiritual. Havia momentos em que se sentia esvaziado, incapaz de pregar uma só palavra. Nessas horas, recolhia-se à oração e, como costumava dizer, voltava a ser reacendido pelo fogo do altar. Foi nesse processo que Samuel Chadwick se tornou não apenas um pregador, mas um intercessor inflamado. Seu ministério começava a irradiar algo que não podia ser explicado por talento ou técnica. Ele havia descoberto o segredo da dependência, e seria esse segredo que, anos depois, incendiaria o coração de um jovem chamado Leonard Ravenhill. Com o passar dos anos, Samuel Chadwick se tornara um homem conhecido entre os metodistas por algo que não se podia medir: fogo espiritual. Sua pregação não era apenas eloquente, era viva. Ele não falava para emocionar, mas para despertar. As pessoas iam aos cultos e saíam com o coração queimando, sentindo que Deus havia falado diretamente a elas. Não era apenas o conteúdo, mas o peso da presença de Deus que o acompanhava. Onde Chadwick pregava, algo se movia. Dizem que em muitas ocasiões, antes mesmo de começar a pregar, o ambiente já era tomado por uma atmosfera de reverência. Homens simples, acostumados ao trabalho duro, começavam a chorar sem entender porquê. Mulheres se ajoelhavam espontaneamente e o som das orações enchia o templo antes que ele dissesse uma palavra. Alguns relatam que Chadwick permanecia em silêncio por longos minutos, apenas contemplando o que Deus estava fazendo. Ele compreendia que havia momentos em que o melhor sermão era deixar o Espírito falar. Em certa ocasião, numa pequena capela, conta-se que Chadwick foi convidado a pregar sobre o Espírito Santo. Quando subiu ao púlpito, não conseguiu pronunciar mais do que algumas frases. De repente, começou a chorar, não de emoção humana, mas como quem sente o peso da glória divina. O povo inteiro se prostrou em oração, e aquela reunião durou horas. Nenhum sermão formal foi pregado, mas dezenas de pessoas se converteram naquela noite. Dizem que ao sair, Chadwick apenas murmurou:
O Espírito Santo não precisa de ajuda, só de espaço. Foi esse tipo de ousadia espiritual que o destacou em uma geração acostumada à formalidade. Chadwick acreditava que a fé sem poder era apenas religião e que o cristão deveria ser um instrumento vivo nas mãos de Deus. Ele pregava com autoridade sobre o arrependimento e o fogo do Espírito e não temia confrontar a apatia da igreja. Certa vez afirmou em uma de suas mensagens: "Nada ofende mais o inferno do que uma igreja cheia do Espírito Santo." Sua influência cresceu e, com ela, suas responsabilidades. Em 1904, foi nomeado diretor do Cliff College, um centro metodista de treinamento missionário e teológico. O lugar, antes conhecido pela disciplina acadêmica, se tornaria um epicentro de vida espiritual sob sua liderança. Chadwick não estava interessado apenas em formar pregadores com boa oratória. Queria formar homens e mulheres que soubessem tocar o céu. As manhãs no colégio começavam com oração. Não uma oração protocolar, mas uma busca sincera. Chadwick liderava esses momentos como quem abre uma janela para o sobrenatural. Alunos testemunhavam que em certos dias era impossível permanecer indiferente. Um silêncio santo pairava sobre o auditório, seguido por gemidos, lágrimas e confissões. Ele os ensinava que a teologia sem o Espírito era como uma espada sem fio. Um dos relatos mais marcantes daqueles anos fala de uma manhã em que o fogo literal caiu sobre o lugar. Dizem que durante uma reunião de oração, um grupo de estudantes foi tomado por tamanha convicção e quebrantamento que as aulas precisaram ser suspensas. Durante 3 dias consecutivos, o campus ficou em adoração e arrependimento, e ninguém queria sair do salão. Testemunhas afirmam que era possível ouvir os clamores de longe. Chadwick observava aquilo sem interferir. Ele sabia que estava diante do que chamava de movimento soberano do Espírito. Nesses anos, ele escreveu alguns de seus livros mais importantes, entre eles The Path of Prayer e The Way to Pentecost, obras que se tornariam referências espirituais nas décadas seguintes. Seus textos revelam um equilíbrio raro entre profundidade teórica e experiência viva. Ele dizia que a oração não é um exercício religioso, é a comunhão de um espírito inflamado com o Deus vivo. Mas o poder que o acompanhava não vinha sem um preço. Chadwick enfrentava ataques espirituais intensos e crises de saúde que o deixavam enfraquecido. Ainda assim, nunca deixou de orar. Em certa noite, ao ser questionado sobre como conseguia continuar, respondeu com simplicidade: "Quando o corpo não aguenta, a alma continua de joelhos." Sua ousadia também se manifestava em sua maneira de encarar o sobrenatural. Embora não fosse um homem dado a exageros, acreditava firmemente na operação dos dons espirituais. Há registros de reuniões em que pessoas enfermas foram curadas após oração, e de momentos em que ele, sem saber porquê, interrompia a mensagem para interceder por alguém, e logo descobria que aquela pessoa estava em profunda angústia. Chadwick via o Espírito Santo como o verdadeiro dirigente do culto. Ele costumava dizer: "O homem que planeja tudo não deixa espaço para o Espírito agir." Outro testemunho, preservado por antigos alunos, relata que em uma das noites de oração, uma jovem missionária caiu de joelhos e começou a orar em uma língua desconhecida. Houve silêncio, depois pranto. Chadwick, em vez de interromper, simplesmente fechou os olhos e deixou o ambiente seguir tomado pela presença divina. Depois disse: "Quando o Espírito fala, a carne deve se calar." Esses relatos, passados de geração em geração, criaram ao redor de seu nome uma aura de reverência. Mas Chadwick nunca reivindicou glória. Ele temia mais o orgulho do que a perseguição. Em um de seus diários escreveu: "O perigo do homem de Deus não é o fracasso, mas o sucesso sem unção." Enquanto sua influência se espalhava, jovens vinham de toda a Inglaterra para aprender com ele. Foi nesse contexto que Leonard Ravenhill, ainda muito jovem, entrou no Cliff College. Ele esperava encontrar um professor respeitado, mas encontrou algo diferente. Um homem cujo rosto parecia refletir a própria comunhão com Deus. Ravenhill ficaria profundamente marcado por aqueles dias. Chadwick, já mais velho, via naquele rapaz a mesma inquietação que um dia ardera dentro de si. Sabia que ali estava alguém que buscava não apenas aprender a pregar, mas aprender a tocar o coração de Deus. Quando Leonard Ravenhill chegou ao Cliff College, ainda era um jovem inquieto, sedento por algo que as palavras não conseguiam explicar. Ele ouvira falar de Samuel Chadwick, o diretor da instituição, não apenas como um professor, mas como um homem tomado por Deus.
Diziam que o velho pregador carregava uma presença diferente, uma serenidade misturada com autoridade espiritual, como quem caminhava entre dois mundos. Ravenhill logo percebeu que essas histórias não eram exagero. O primeiro encontro entre eles não aconteceu em uma sala de aula, mas em uma reunião de oração. Chadwick, já com o rosto marcado pelo tempo, ajoelhava-se entre os alunos como se fosse apenas mais um deles. Não havia pose nem vaidade. Suas orações eram simples, mas carregadas de poder. Ravenhill testemunhou algo que o acompanharia por toda a vida: o silêncio denso da presença de Deus. Chadwick não orava para ser ouvido, mas para tocar o céu. O jovem estudante ficava em silêncio, observando, absorvendo. Aquele homem não falava de oração, ele vivia nela. Com o tempo, Chadwick passou a se tornar uma figura paterna para Ravenhill e para outros jovens pregadores que ansiavam por mais do que teorias. Ele os ensinava que pregar era secundário, o essencial era conhecer a Deus. Dizia que um sermão preparado sem oração era uma carta escrita a um endereço vazio, e repetia uma frase que se tornaria uma marca em seus discípulos: um pregador que não ora é um perigo público. Durante as aulas, Chadwick raramente seguia um roteiro. Ele falava sobre o Espírito Santo com a naturalidade de quem conversava sobre um amigo íntimo. Quando descrevia o poder de Deus, suas palavras não eram apenas instrução, eram testemunho. Em certos momentos, parava de ensinar, inclinava a cabeça e começava a orar, e toda a sala o acompanhava. Havia lágrimas, arrependimento, confissões. Os alunos compreendiam que estavam diante de alguém que havia aprendido o segredo de permanecer em chamas sem se consumir. Ravenhill escreveria mais tarde que Chadwick o ensinou não apenas a orar, mas a esperar em oração. Ele me mostrou que oração não é dizer palavras, é carregar fardos, diria o avivalista anos depois. Essa influência se tornaria o alicerce de toda a vida de Ravenhill e, por extensão, de muitos que seriam impactados por ele. Enquanto isso, Chadwick envelhecia em meio ao ministério. Seus cabelos brancos e o corpo enfraquecido não diminuíram a intensidade de sua alma. Ele costumava dizer que o homem cheio do espírito pode até cansar o corpo, mas nunca esgota o coração. Mesmo debilitado, continuava liderando encontros de oração, escrevendo e pregando sempre que podia. Dizem que em seus últimos anos ele vivia quase em constante estado de oração. Um de seus colegas relatou que, ao visitá-lo certa manhã, encontrou-o ajoelhado ao lado da cama. Quando o chamou, Chadwick levantou o rosto e sorriu. "Estou apenas conversando com meu senhor. Ele sempre vem me visitar antes do nascer do sol." Essas pequenas cenas tornaram-se o retrato mais fiel do homem, simples, íntimo de Deus, completamente entregue. Outro episódio marcante aconteceu quando, já enfermo, foi convidado a pregar em uma conferência metodista. Muitos achavam que ele não teria forças, mas Chadwick insistiu. Subiu ao púlpito lentamente, apoiando-se em uma bengala. Durante alguns minutos, permaneceu em silêncio, observando o povo. Então, com voz trêmula, disse: "Tudo o que o homem pode fazer sem o Espírito Santo é inútil." Aquela frase, curta e cheia de peso, percorreu o auditório como um raio. Homens começaram a chorar, pastores se ajoelharam, e o encontro se transformou em uma noite de consagração. Mesmo em seus últimos dias, Chadwick manteve uma lucidez impressionante sobre a natureza do avivamento. Para ele, o avivamento não era um evento, mas o resultado inevitável de corações rendidos. Dizia que o fogo do Pentecostes nunca foi apagado, apenas falta combustível. Essa visão marcou todos ao seu redor, especialmente Ravenhill, que levaria essa mesma mensagem ao mundo anos mais tarde. Em 1932, aos 72 anos, Samuel Chadwick partiu para a eternidade. Sua morte foi silenciosa, como o apagar de uma vela, mas o fogo que ele acendera continuou queimando. Na Inglaterra e mais tarde em terras americanas, o eco de sua vida continuou através daqueles que aprenderam com ele. O próprio Ravenhill se tornaria o principal guardião de seu legado, levando adiante a chama do arrependimento, da santidade e da oração fervorosa. Ao longo das décadas seguintes, o nome de Chadwick foi sendo lembrado menos pelos livros e mais pelas vidas que transformou. Seu ministério nunca foi cercado de fama ou espetáculos, mas de autenticidade espiritual. Ele havia provado o que muitos apenas pregavam, que a verdadeira unção nasce do quebrantamento. Dizem que, antes de morrer, confessionou a um amigo: "O que mais temo é que os homens aprendam a viver sem o Espírito Santo."
Essa frase, deixada como um testamento espiritual, ecoa como um grito profético até hoje. Chadwick via o futuro da igreja com preocupação, não pela falta de recursos, mas pela falta de dependência. Leonard Ravenhill jamais esqueceu seu mestre. Décadas depois, ao ser questionado sobre de quem havia aprendido mais sobre oração, respondeu sem hesitar, com Samuel Chadwick. Ele não me ensinou métodos, ele me ensinou a morrer para mim mesmo e viver para Deus. Assim, o fio invisível entre mestre e discípulo atravessou gerações, ligando a avivalista de Burnley ao profeta de Leeds e deles a incontáveis outros que ainda buscam o mesmo fogo. Hoje, ao olhar para trás, é impossível não ver em Chadwick o símbolo de um cristianismo vivo, aquele que não se contenta com rituais, mas deseja a realidade do Espírito Santo. Ele foi o homem que ensinou Leonard Ravenhill a orar, sim, mas foi também o homem que lembrou à igreja que o poder de Deus ainda está disponível para quem se recusa a viver sem ele. Samuel Chadwick partiu há quase um século, mas o rastro de fogo que deixou continua iluminando os que ainda creem que o céu pode tocar a terra, através de um coração totalmente entregue.